eu vou te mostrar um funil de vendas pensado para SaaS. E eu vou te mostrar algumas estratégias que eu aplico no meu SaaS. Esse meu SaaS aqui é um SaaS voltado para estudantes que auxiliam no dia a dia dos estudos. Ele está muito mais pensado como não só uma plataforma de revisão hoje, ele é voltado realmente para um estudo 360 e basicamente o foco principal dele são os flashcards. Então tem muitas matérias aqui, inclusive matérias até de programação, caso você tenha interesse. E eu vou te mostrar aqui rapidinho o nosso funil. Primeira coisa, você tem que pensar em topo de funil, atração, posts, stories. É qualquer post? É qualquer story? Não, são posts e stories que você pode pensar de forma estratégica e para o público-alvo do seu SaaS. O maior erro é pensar que todo mundo vai usar o seu SaaS. Muito pelo contrário, seu público, você tem que definir o seu público, você tem que definir o seu ICP, né? Seu cliente ideal. Hoje é comum, por exemplo, eu que pesquiso muito sobre SaaS e softwares no Instagram, quando eu estou usando meu Instagram no dia a dia, eu vejo muito anúncio de SaaS, de como construir um SaaS. E, e eu vejo que é um público errado, porque nem todo mundo quer construir, muitas vezes a gente só quer contratar de fato. Então você tem que realmente pensar de forma um pouco mais estratégica nos seus posts. A mesma coisa é nos seus Reels, TikToks, né? Vídeos curtos na vertical. O vídeo ele tem que ser voltado ou para ensinar o usuário a usar o teu sistema, ou ensinando ou mostrando como o teu SaaS resolve a dor daquele público. Então, se é um público que, por exemplo, dentistas que tem muito problema com agendamento de consultas, com comparecimento, então tu tem que mostrar que o teu SaaS ele ajuda e auxilia nessa função, ou mandando uma mensagem, ou mandando um e-mail, ou cobrando de alguma forma, te lembrando para ligar para esse cliente. Então tem que resolver essa dor latente desse cliente. A outra coisa é conteúdo gratuito. Então, o teu SaaS ele precisa de conteúdo gratuito para as pessoas verem e ver se faz sentido, né? Muitas vezes você está pesquisando um SaaS e não sabe se aquilo faz sentido ou não. E outra coisa, obviamente, é ADS, tráfego pago. Então você tem que fazer anúncio. Você pode fazer anúncio com esses mesmos posts, esse mesmo conteúdo que você elaborou previamente. Por quê? Porque o topo de funil é a fase da atração. É a fase que tu vai voltar os olhos para aquele sistema. Então, você tem que pensar nisso. Poxa, eu vou atrair esse cliente pro meu Instagram, pro meu TikTok, pro meu SaaS, pra minha landing page. E aí você vai chegar na etapa de meio de funil, que é a etapa justamente de engajamento, que a pessoa vai clicar ou vai acessar aquilo que você está buscando. Primeira coisa, a landing page. Eu vou estar te mostrando aqui como é que eu faço a minha landing page, ou como é que está feita a minha landing page. Tá? Essa aqui hoje é a nossa principal landing page, a gente tem algumas outras. Então, a nossa principal, a gente já tem um header muito bem definido, um subtítulo aqui também muito bem definido, já um botão para você acessar o site. Então, você tem principais dores que ele resolve, principais funções também que ele tem. Aí já tem aqui conhecer nossas funcionalidades, e aí tem um destaque por radar de concursos, quem usa, se tem sistema de pontuação, tem mais alguma função aqui também de destaque, enfatizando que a pessoa pode usar por onde quiser, pelo notebook ou pelo celular. E você tem um sistema de planos e preços muito bem definidos, tá ok? E uma questão de perguntas frequentes. Obviamente você tem que deixar uma aba de contato muito bem definida também para que o usuário consiga acessar e consiga te enviar alguma reclamação, alguma dúvida ou até mesmo que te auxilie a converter esse cliente, tá? E também solicitar orçamento você tem que ter uma forma de contato, né? Então você consegue fazer isso também de forma bem eficiente.
E aí, nessa etapa aqui que você vai pegar o cadastro desse cliente, é nessa etapa que o cliente vai entrar no teu SaaS. Então, é interessante que tenha uma estratégia de teste grátis, seja de um dia, seja de 7 dias, seja de 30 dias. Eu acho interessante que você coloque no mínimo 3 dias de teste, tá ok? É interessante. E eu recomendo que você já pegue o cartão, né? Então, para ele conseguir testar, ele já pega o cartão e ele já paga, vai pagar ao final do teste. E aí também é nessa etapa que você vai entrar a questão do remarketing. Então, o remarketing ele vai entrar justamente nessa etapa, que é o que o cliente ele cadastrou, passou, sei lá, 2, 3, 4, 5 dias ele não converteu, você manda uma mensagem, você manda um e-mail, você liga se for o caso, se a estratégia de vendas for de reunião, por exemplo, você tem que ligar para esse cliente. Você liga, você manda uma mensagem que ele retoma. E você tem a etapa de fundo de funil, que é justamente a etapa de conversão, que é uma oferta clara e direta e o senso de urgente. Por quê? Porque o usuário, nessa etapa de conversão, ele tem que saber exatamente o que é que ele está contratando, senão tu vai ganhar esse cliente num mês e vai perder no outro, porque esse cliente ele foi enganado ou pensou que o teu sistema era uma coisa e na verdade era outra. E o senso de urgência. O senso de urgência é justamente pensar o seguinte: cara, eu tenho que contratar esse software, ele vai resolver de fato a minha dor. Então, se ele pensar isso, se ele realmente acreditar nisso, a chance de converter já aumentou drasticamente. E aí a gente tem até uma questão de pós-venda e de indicação. O pós-venda é para retenção desse cliente, que é aquilo que eu acabei de falar. Se o cliente ele contratou algo e ele não tem um suporte adequado, se ele o sistema por alguma razão falhou e ele já quer cancelar por causa disso, é interessante que você resolva. E como é que você retém? Ou com um sistema de gamificação, um sistema de desempenho, um relatório semanal para ele entender o que é que está acontecendo de fato, o que é que aconteceu na semana passada que eu melhorei nessa semana, notificação de metas, então se você bota aí alguma coisa para estar tá sempre instigando o usuário a entrar no teu sistema, e um sistema de upsell, que é, por exemplo, um plano anual com desconto, que é o que eu faço. E sistema de indicação. Então tu tem um crescimento orgânico, porque se o cliente indicar, a chance de converter é bem maior. E isso você pode fazer ganhando um mês grátis, que eu também faço. O meu usuário, assim que ele indica alguém, ele ganha um mês grátis. Ele compartilha o resultado. Então, por exemplo, no meu, compartilha o resultado do simulado. Então, depois que ele faz o simulado, ele consegue compartilhar esse resultado, por exemplo, no stories do Instagram. E quando a pessoa acessa, vai cair diretamente no meu SaaS e isso vai me trazer um resultado. E um badge estudante flash. Então ele consegue usar esse badge em várias ocasiões que também vão trazer esse resultado e esse crescimento orgânico. Quer tirar mais dúvidas, cara? Entra no primeiro link, acessa o meu SaaS de verdade e vê se faz sentido e analisa todo o meu funil, beleza?